Graça e paz, amém? Boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, amém? Você já deu uma olhadinha para o lado aí, já cumprimentou, deu um sorriso para alguém hoje? Se não deu, ainda dá tempo de mostrar os dentes. Glória a Deus, é só para descontrair. Nós tivemos a semana passada o Dia das Crianças. E na verdade, nós como pais temos uma grande responsabilidade. E aí a tia Claudinha me pediu para que eu ministrasse algo para os pais, para aqueles que são pais e aqueles que serão pais. Entendeu? E eu busquei ao Senhor, e o Senhor me trouxe uma palavra. Ele me deu uma palavra semana passada, e eu estou ruminando essa palavra até hoje. E o Senhor me deu o tema: preparando a próxima geração. Amém? Eu quero dizer para você que é mãe, você que é pai, você tem pensado e você tem preparado os seus filhos para ser a próxima geração? Você tem investido no seu filho para que ele vá além da onde você chegou? Porque muitas vezes nós investimos em nós, mas será que nós investimos nos nossos filhos? Será que nós gastamos tempo com os nossos filhos? Porque uma vez eu ouvi, vocês conhecem a Fernanda Brum? Vocês já ouviram, não já? Eu ouvi um testemunho dela, que ela tentou engravidar várias vezes. Eu não sei se foram 7 abortos, eu sei que foram muitos abortos, porque ela sonhava em gerar. E era aborto espontâneo. E ela queria gerar filhos. Ela queria gerar. E teve uma vez que ela estava fora, em outro país, e estava grávida. E quando ela percebeu que não sentia, parece que não estava sentindo, ela foi numa clínica, a clínica falou assim: não estou ouvindo o coração. E ela voltou de avião, orando, declarando: esse filho é o filho da promessa. Esse filho é o filho que eu estou gerando para o Senhor. E ela foi orando. Quando ela chegou no hospital, porque ela foi fazer os exames, o filho estava vivo. Mas ela passou por muitas dificuldades, muitas lutas. Só que uma coisa ela tinha certeza e a convicção: o meu filho, ela tem 2 filhos. O meu filho, os meus filhos, eu estou preparando para que eles sejam como uma bomba atômica no reino do inferno, para proclamar o reino de Deus. Eu estou gerando filhos para levar o nome do Evangelho, o nome de Jesus para as outras nações. E nós? O que nós temos feito com os nossos filhos? Nós estamos preparando os nossos filhos para serem fortes? Nós não estamos preparando os nossos filhos porque Jesus está voltando. E a gente sabe que no início vai ter tempos de dores, tempos difíceis. E nós estamos preparando os nossos filhos para isso. Nós estamos preparando. A palavra do Senhor diz em Provérbios 22, versículo 6, diz assim: ensina seus filhos o caminho certo, e mesmo quando envelhecer, não se desviarão dele. Essa é na NVT. Ensina a criança o caminho que deve se andar, e ainda quando for velho, não desviará dele. O que é ensinar? Ensinar é comprar uma Bíblia e falar assim: Agnes, aqui, essa Bíblia é para você. Isso é ensinar? Ensinar é a gente falar assim: vou trazer lá para a salinha, a tia Claudinha, a pastora Cleide, as tias vão ensinar a Bíblia. Isso é ensinar? Trazer na igreja? Não. Ensinar é você mostrar para os seus filhos o caminho. É você estar no caminho. É você estar percorrendo o caminho. Você está no caminho e você diz: filho, vamos comigo. É você dizer para o seu filho: leia a palavra, mas o seu filho vê você lendo a palavra. É você falar: filho, nós temos que orar para o papai do céu. Mas é seu filho entrar no seu quarto, entrar na sua sala, entrar no lugar do seu momento secreto, e ele vê lá se você prostrado e dizendo: Senhor, o Senhor é o meu Deus.
O Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Deus forte, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu Deus no momento da angústia. É seu filho te pegar nas lágrimas e falar assim: mamãe, por que você está chorando? E você fala assim: não, é porque eu estou na presença de Deus. É porque eu estou aqui com Jesus. É isso que é ensinar. Ensinar não é trazer só na igreja. É ensinar, é você colocar ele no caminho que você está andando. E você dizer: vamos comigo. E não só pensar e ensinar, você tem que preparar ele para ser mais além do que você é. Eu sou a primeira geração de crente. Primeira geração que aceitou Jesus. O pastor Charles é a primeira geração. Eu não tenho pedigree. Pedigree é quando vem. Quem tem? Não é? Primeira geração, segunda geração, terceira geração. Eu sou a primeira geração. Muitas vezes, os pais são pastores, pais são líderes, são diáconos, mas nós somos o primeiro. Mas isso não me impede de fazer a minha próxima geração mais forte. As minhas filhas têm que ir aonde eu não fui. Elas têm que ter eu tenho que preparar elas e dar direção para que ela tenha uma unção maior do que a gente vai ter, que Deus tem nos dado. Mas é responsabilidade minha e sua de ensinar. Ensinar os nossos filhos a o quê? A temer o Senhor. O que é temer? É ter medo? Não, é respeitar a palavra do Senhor. É respeitar isso aqui. É isso aqui para os nossos filhos ser um manual de vida. Eu tenho, todo mundo sabe, eu tenho uma filha de 22 anos. E até estava sentada ali, o Espírito Santo me lembrou de algo interessante. Eu ouvi o Douglas Gonçalves dizendo uma coisa bem interessante. Ele disse que quando ele vai ministrar em algum lugar, aí quando ele chega em casa, a esposa e o amigo pergunta assim: como que foi lá? Ele falou assim: foi bom. Só que aí ele parou e pensou e falou assim: não, eu não posso falar que foi bom. Eu só vou saber se deu resultado depois de 20 anos que eu preguei. Então, nós temos que ensinar, semear, ensinar de novo, insistir de novo, para que quando eles forem mais velhos, eles estejam no caminho. Por que eu quero dizer isso? Minha filha está com 22 anos. E eu comecei desde o ventre. Ela é perfeita? Não. Ela erra? Erra. Eu erro muito. Já errei muito. Mas eu tenho perseverado em ensinar o caminho. Eu tenho perseverado. E como eu falei disso, ela tem 22 anos. E ela decidiu caminhar no caminho do Senhor. Quando ela foi uma adolescente, ela chegou para nós e falou assim, para mim, e falou assim, chorava, e falava assim: mãe, todo mundo está ficando, os colegas tudo está beijando, todo mundo está beijando selinho, mãe, mas eu não quero, as pessoas estão me pressionando. Sabe o que ela disse para mim? Para mim isso foi a coisa mais linda. Ela falou assim: mãe, eu posso beijar quem eu quiser, mas eu não quero desobedecer o meu Deus. Ela tinha 12, 13 anos de idade. E eu não quero entristecer o meu pai. Sabe o que eu achei mais lindo? Deus veio primeiro. Eu não quero desobedecer Deus. E não quero deixar o meu pai triste. Como todo jovem, queria viver o momento. Só que ela entendeu por causa da palavra. Foi uma escolha. Quando ela foi conhecer o namorado, que ela começou a namorar, ela chegou para ele e falou assim: eu não quero namorar no padrão desse mundo, do natural. Ela chegou para ele e falou assim: eu quero fazer a corte. Se você quiser, a gente continua. Se não, eu te deixo livre. Sabe quantos anos ela tinha? 16, 17 anos. Maturidade. A palavra traz maturidade. A palavra instrui. Só que os nossos filhos vão saber disso através do quanto nós temos de Deus. Não é dando a Bíblia para ela. É ela vendo eu e o pai dela, diante dos desafios, das dificuldades, das lutas, ela vendo que nós escolhíamos sempre o que a palavra dizia. Ela via que mesmo chorando, nós optávamos em obedecer o que o Senhor estava dizendo. Mesmo contrário à nossa vontade, muitas vezes nós resolvemos prevalecer naquilo que a palavra disse.
E o Senhor tem nos honrado. O Senhor tem nos honrado. E ela cumpriu o propósito até no casamento. Não vou falar mais dela aqui, mas eu quero dizer, vocês que são pais, vocês têm uma autoridade maravilhosa e tremenda que Deus deu sobre você, para os seus filhos. O Senhor, Ele te deu um poder de instruir os seus filhos e fazer dos seus filhos ir além do que você foi. Ai, pastora, mas eu ainda não gerei. Mas quando você for gerar, o Senhor está trazendo a revelação para que você, quando for gerar, você vai gerar com consciência, sabendo. Igual a palavra do Senhor, se a gente olhar aqui, tem umas irmãs que estão orando aí para gerar. Eu estou orando com as irmãs aí para gerar os filhos. Nós estamos orando. Os filhos que foram mais difíceis de vir, os que te passaram por mais dificuldade, que as mulheres tiveram foram estéreis, que não engravidavam, foi os filhos que vieram com um propósito muito grande sobre essa terra. Foram filhos que vieram para se tornar profetas, filhos que vieram para mudar o sistema. A prova disso é a Ana. Ana orou. Um dia ela orou de uma forma diferente, que ela tocou o coração de Deus. E o que aconteceu? Deus deu para ela um filho. Não somente um profeta e um juiz. E não somente isso, veio para mudar o sistema. Ele veio para mudar o sistema, para quebrar o sistema antigo e trazer um novo sistema. Então, se está difícil, continue perseverando. Se está demorando, não está demorando. Tudo acontece no tempo certo. João Batista, o pai de João Batista, orou muitas e muitas vezes para gerar um filho. Ele e Isabel. Ele orou muitas e muitas vezes. Eu acredito que orou muitos e muitos anos. Por que você fala isso, pastora? Eu tendo uma filha, eu orei muito e muitas vezes para gerar a Agnes. A Agnes é fruto de oração. É de muita oração. E eu já tinha um. Imagina uma mãe que ainda não tem o desejo do coração. Eu sei o que você sente quando você quer e ainda não chegou. Mas eu quero dizer para você, não desista. Porque aquele que colocou em você o desejo, ele vai realizar o seu sonho. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que coloca em nós o desejo, ele também tem o poder de realizar. Então ele vai realizar em nós. Só que nós temos que estar preparada. Por que está demorando? Porque tem o tempo certo. João Batista tinha que nascer na época que Jesus viesse. Então o que aconteceu? Isabel teve que ficar velho. Eucana ficou velho. Porque no João Batista não podia. Ele ia pregar a vinda do Messias. Ele era um filho com propósito. Então ele teve que vir no tempo certo. Quando o anjo Gabriel aparece para ele, para Zacarias, Zacarias não acredita. Porque Deus não segue o padrão natural. Ele não vai seguir o natural. Porque se ele seguir o natural, nós vamos dar a glória a nós. Então, quando ele quebra as regras, quando ele quebra todo o sistema, não tem como dizer que foi o homem, foi o médico, foi não sei o quê. Somente ele. Então, naquele momento, ele não acreditou. E por isso ele ficou mudo, por causa da incredulidade dele. Mas João veio no tempo certo. Eu não sei porque eu estou falando isso, porque não está aqui. É porque Deus... Eu quero dizer, o seu filho vai chegar no tempo certo. Mas quando Deus te confiar, seja como a mulher de Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Uma mulher sábia. A palavra do Senhor diz que em Provérbios, a mulher sábia, ela edifica. Eu quero dizer, mulher se torna mãe. Amém? Eu vou usar o mesmo versículo. Mulher constrói. A mulher sábia constrói. Então a mãe sábia, com sabedoria, ela constrói filhos fortes. A mãe forte vai gerar filhos fortes, filhos determinados, filhos que não vão se dobrar diante de dificuldades, filhos que não vão parar diante dos desafios, filhos que vão saber o alvo alcançado. E o que é edificar? Edificar é construir. Então eu quero dizer, mãe, o seu trabalho
com as crianças pequenininhas, tem bebê de colo. Nós temos aqui na igreja maiorzinhos. O nosso trabalho é construir dentro deles os frutos do Senhor. O nosso trabalho é colocar o amor de Jesus dentro dele. A nossa missão é ensinar para eles o caminho, ensinar a perdoar, ensinar a eles o que é o errado, o que é o pecado, ensinar o amor, ensinar a ser bondoso, a agir com misericórdia. A nossa missão é ensinar. E isso é com a mãe. A primeira idade, a primeira infância, do 1 aos 7, as crianças ficam mais com a mãe. Não que não tenha a presença do pai, mas a gente tem mais contato. Então, somos nós que ensinamos. É nós que ensinamos. E como eu disse para vocês, ensinar não é pôr a criança para fazer. Ensinar é você fazer junto com ela. Você é exemplo. É você gerar no seu filho e que ele queira ser igual a você. Na verdade, nós precisamos, como cristãos, como pais e mães, nós precisamos ser o super-herói dos nossos filhos. Mas muitas vezes nós deixamos as pessoas da internet, os influencers da internet, ser as pessoas mais legais. Mas nós é que somos as pessoas que têm que influenciar. Nós que temos que ser essas pessoas, mas ficando perto. Nós estamos numa geração muito acelerada. Mas eu quero dizer para vocês, pare um tempo e fique com seus filhos. Aqui na sexta-feira começou a conferência Kids. E a pastora Cleide ministrou as 5 linguagens do amor. Então as crianças aqui, os pais que vieram. Quem os pais que vieram? Aí tem uns pais que vieram. Os que não vieram, que pena. Foi a palavra tremenda, maravilhosa. E as crianças entenderam. E ela criou o cenário aqui junto com a equipe. A linguagem de presente, palavras de afirmação, toque, tempo de qualidade de tempo, atos de serviço. Sabe o que nos chamou muito a atenção? Até também comentamos ali no final, uma irmã veio comentar comigo. Na hora que a pastora Cleide foi falando para as crianças se direcionar, eles correram tudo para o tempo de qualidade. Nem olhou para o presente. Correram para o tempo de qualidade. Um ou outro, mas a maioria subiu aqui, ó. Os nossos filhos estão carentes de nós. Nossos filhos estão querendo que a gente senta com eles. Às vezes foi o dia das crianças, agora você deu o melhor brinquedo, o melhor jogo. Às vezes você deu a melhor coisa que você podia dar, não está errado. Mas sabe o que ele quer? Sabe o que a minha filha quer? Mãe, para aí o que você está fazendo e fica comigo, vai brincar comigo. E a gente não quer parar. E é ali que vai gerar. Ali que vai gerando. Nós vamos gerando Cristo neles. Sabe por quê? Eles não vão ver Jesus se não for através de você e do pai e da mãe. Eles vão ver o amor de Jesus através do pai e da mãe. Um filho que tem problema com o pai, ele tem dificuldade de ver Deus como pai. Você vê que isso é tão real no dia a dia. A mãe, ela representa o Espírito Santo. A intimidade com o Espírito Santo, o relacionamento. Então, se a minha filha não tem intimidade comigo, ela vai ter dificuldade de sentir o Espírito Santo, de receber o Espírito Santo. Se a minha filha tem dificuldade de relacionar com o pai dela, ela vai orar para Deus e achar que Deus não é com ela. Que Deus está longe, que está distante. Então, nós somos a representação da família de Deus aqui na terra. Então, nós precisamos nos posicionar. Então, as crianças subiu tudo ali, queria tempo de qualidade. A minha é toque, até no tutano. Até no pensamento, a Agnes é toque.
Sabe o que a Agnes fez? Eu vou falar da minha filha, não vou falar do filho dos outros, não. Ela subiu lá e falou assim: mãe, esse lugar que eu quero, eu gosto desse lugar. Por quê? O que ela mostrou para mim? Mãe, eu estou precisando de você. Eu estou precisando de tempo com você. Amém? Vocês estão entendendo? Agora vamos para o papai. Os pais. Como eu disse que as mães é na primeira infância. Os pais, o pai, a figura masculina, ele vai determinar um grau de importância muito grande quando a filha tiver em torno de 11, 10, 12 anos. Ela vai começar a olhar para o pai. E ela vai começar a buscar a aprovação do pai. Ela quer buscar o apoio do pai. Ela vai buscar a direção do pai. Tanto a menina quanto o menino. Eu estou falando aqui, é porque nós temos menina, gente, perdoa. Mas tanto a menina quanto o menino. A gente tinha aquela tendência de falar assim: o pai fica com os meninos e a mãe fica com as meninas. Não, é o pai e a mãe. É a figura da família. Tanto a menina quanto o menino precisa do pai e da mãe presente. Então, quando a menina chega com 12, 13 anos, a palavra do pai pesa sobre ela. Se ele trouxer uma palavra afirmativa, ela vai longe. Se ele fizer uma crítica ofensiva, ela vai ficar achatada. Porque o pai é uma referência na vida dela. E no menino a mesma coisa. Então, pais, estejam atentos. Os seus filhos precisam de você. Eles precisam do seu cuidado. Eles precisam da sua atenção. Ele precisa que você veja qual é a necessidade dele. E o pai é aquele que dá destino. O pai é o que dá destino. E eu peguei um versículo, eu queria que vocês abrissem em Josué, capítulo 24, versículo 15. O Espírito Santo trouxe muito forte esse versículo no meu coração para os pais. Diz assim: Josué diz assim: mas se vocês se recusar a servir ao Senhor, escolha hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, em cujo a terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Isso é Josué. Josué era um líder, um guerreiro, um homem que conquistou o território para o povo de Israel, que estava à frente conquistando. Mas chegou um momento que ele chegou para a comunidade, ele chegou para o povo de Israel e falou assim: nós estamos aqui na terra dos amorreus. Se vocês quiserem seguir os deuses antes do Eufrates, vocês podem seguir. Se vocês quiserem seguir os deuses dessa terra, vocês estão liberados. Vocês são livres. Mas eu e a minha casa, eu e a minha família, escolhemos servir ao Senhor. O que eu quero dizer para você nessa noite? Pai, o pai mesmo, a mãe é importante, mas eu quero dizer para os pais: o seu posicionamento de fé direciona toda a sua família. O seu posicionamento no sacerdócio, você não vai levar somente, você vai levar sua esposa, você vai levar seus filhos e você vai levar às vezes mais pessoas da sua família, quando você se posiciona. Então nós temos que descer do muro. Diz que o muro não é de Deus, né? Você já viu essa piadinha? Estava em cima do muro, né? E estava lá os anjos falando para a pessoa: desce para o lado de cá, para o lado de Deus. E os demônios do outro lado não faziam nada. E a pessoa em cima do muro. Aí eles ficaram incomodados. Os anjos chamando. E os demônios nada. Aí eles olharam para o demônio e perguntou assim: uai, por que vocês não estão convidando a gente para descer do lado daí? Ele falou assim: não, porque o muro é nosso. Permaneça no muro. O muro é nosso.
Então nós não podemos mais brincar de sermos cristãos. Não dá mais tempo. E se nós queremos gerar uma geração, levantar uma geração mais forte que a nossa, porque eu creio numa geração mais forte. Faz 23 anos que eu me converti. E eu acredito num avivamento. Eu estou esperando um avivamento. Eu sei que Jesus volta agora, né? Não é? Jesus volta agora. Só que eu sei que antes dele voltar, vai ter um avivamento. Um avivamento. Pessoas realmente se entregando para Jesus. Se convencendo, se prostrando. Eu creio num avivamento. Igual da Rua Azusa. Igual lá em Toronto. Eu creio num avivamento que as pessoas serão impactadas com a presença de Deus. Mas para isso acontecer, eu e você precisamos levantar hoje e começar a nos posicionar. Desça do muro, pais. Ele se levante e fala assim: eu. Fala aí, pai. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso. Aplausa Jesus. Nós temos que nos posicionar. Enquanto você estiver indeciso, os seus filhos não sabem para onde ir. Então decida. Mas se posicione, seja intenso. Precisa de intensidade. Porque eles não vão te seguir pelo que você fala. Eles vão seguir pelo que vê você fazendo. Eles não vão seguir pelo quanto você prega. Eu gosto daquela parte que Paulo diz que nós somos cartas vivas. Porque cartas vivas não é o que eu falo, é o que as pessoas veem em mim. É quando eu estou com a boca fechada. É quando eu não estou pregando, quando eu estou lá no mercado, que as pessoas olham para mim, é o quanto que eles verem de Cristo, é o quanto eu tenho de verdade. Então, nós precisamos ser essas cartas para que os nossos filhos leiam, porque eles serão impactados pelo nosso testemunho. E uma coisa que o Senhor trouxe muito forte no meu coração, que os pais e as mães, quem aqui tem o hábito de abençoar os seus filhos? Todos os dias? Amém? Amém, glória a Deus. Mas eu venho de uma família que meu pai, até hoje, meu pai não é cristão ainda, mas meu pai me abençoa todas as vezes. Falei com ele quinta-feira, na hora de desligar o telefone, ele: filha, Deus te abençoe. Eu fui acostumada com a bênção. Só que muitas vezes eu não entendia o poder da bênção, o poder do abençoar. E o Senhor falava para mim: fala um pouco sobre a bênção. O que é a bênção? A gente pensa que a bênção é proteção, não é? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Filho, vai com Deus. Deus te abençoe. E aí eu fui estudar um pouquinho o que é o ato de abençoar. Deixa eu só. Só um minutinho. O ato de abençoar, ele é um ato profético que nós liberamos para a nossa família e para os nossos filhos. Muitas vezes nós pensamos que é só proteção, mas não é só proteção. Ele não está limitado a só proteger, ele é proteção. No hebraico, ele significa barak, que significa conceder poder para alcançar prosperidade, longevidade, fecundidade, obter sucesso em todas as áreas e ter muitos frutos. Então, quando nós abençoamos os nossos filhos, você está declarando para ele a proteção, você está declarando que ele terá uma vida longa, declarando que ele terá muitos e muitos filhos, está declarando que ele será próspero e está declarando que tudo que ele fizer dará muitos e muitos frutos. Simplesmente o ato de abençoar. E muitas vezes a gente não pensa nisso. Eu fui criada com costume. O costume. Bença pai, bença avó, bença para dormir, bença para acordar. Eu fui criada assim. Eu acostumei as minhas filhas a pedir as bênçãos. Vai passando, não é? De pai para filho.
Só que quando eu entendi isso há algum tempo. Eu entendi isso, eu comecei a liberar palavras de bênção. Eu libero sobre as minhas filhas, eu libero sobre o meu sobrinho, eu libero para as pessoas que vêm a mim. Que o Senhor te abençoe. Hoje eu libero bênção para o meu pai. Tem hora que eu esqueço, eu falo primeiro que ele, mas eu faço com consciência, Senhor, que o Senhor abençoe ele. Que a bênção do Senhor. Por que eu entendi? Porque vidas serão transformadas com a bênção. Pastora, não é a minha bênção, não é a sua bênção. Quando você está abençoando, você está derramando o que Deus tem dele sobre a vida do seu filho. Você está trazendo uma ativação daquilo que Deus quer realizar. Você está dando uma legalidade para que Deus faça o que precisa ser feito na vida do seu filho. Quando você fala assim, filho, eu te abençoo. Em nome de Jesus, seja próximo, seja abençoado, eu te abençoo. Você está falando assim, pai, coloca o seu nome sobre a vida do meu filho. E o projeto que o Senhor tem na vida dele, o Senhor faça realizar. É isso. Vocês entenderam o que é o ato de abençoar? Você está pegando o nome de Deus e colocando sobre ele. Agora não é responsável de Deus trabalhar na vida dele. Você está fazendo a sua parte como autoridade. Mas, como o pastor disse aqui no início, nós temos que tomar cuidado. Porque do mesmo jeito que nós abençoamos, nós também podemos o quê? Amaldiçoar. Tiago diz assim, não o Tiago aqui da igreja, Tiago capítulo 3, versículo 10 e 11. Diz assim, Tiago diz, é assim, bênção e maldição saem da mesma boca, meus irmãos. Isso não está certo. É na versão NVT. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. O que Tiago está dizendo? Da minha boca sai bênção e sai maldição. Não era para ser assim, mas tem sido assim. Então, nós precisamos tomar cuidado. O que nós temos aberto a nossa boca sobre os nossos filhos? Sobre o nosso marido? Sobre a nossa vida? Sobre o nosso trabalho? Porque às vezes as coisas não estão acontecendo porque você está liberando palavras. E palavras contrárias. Você ora, mas no decorrer do dia você diz outras coisas. Porque as palavras, tem palavras para abençoar e tem palavras o quê? Para inferiorizar, para diminuir. Eu cresci num ambiente onde minha mãe não tinha sabedoria. Então, eu ouvi muita crítica. Muita crítica. Eu ouvi muitas vezes assim, que eu não era capaz, que eu era desastrada. Tudo era assim. Eu passava aqui, eu tropeçava, então ela falava assim, só podia ser você, é desastrada. Tudo que você pega, você deixa cair. E tudo acontecia. Porque era uma palavra proferida. Muda a pronúncia em relação aos seus filhos. Quantas vezes eu já vi mãe falando, essa menina só fica com rolo de menino. Essa menina, quantas vezes, hoje não fala isso mais, eu acho que eu não posso nem falar isso aqui, que as mães falavam para as meninas assim, e brigando, gritavam e falavam assim, vocês não vão virar nada, mas falava aquele nome, acho que eu não posso falar aqui, né? Tipo assim, você vai ficar solteira, você não vai casar, você vai ficar só namorando, vocês já entenderam, né? E as mães liberando, e o que acontecia? Essas meninas eram da minha idade. Daí a pouco elas ficavam namorando um, beijando um, ficando com um, engravidava, porque era uma profecia declarada negativa. Então vigia o que você diz. Esse menino é irresponsável, esse menino é preguiçoso, esse menino é vagabundo, essa menina é uma preguiçosa. Muda. Da sua boca tem que sair bênção e não maldição. Vocês estão me entendendo? Vocês estão tão quietinhos. Vocês estão entendendo? Vocês estão muito... É muito simples a palavra, mas é uma palavra que pode mudar a sua casa. E pode mudar a minha casa. Depende só de mim e depende só de você.
Então eu ouvi muito. Sabe o que a minha mãe falava? Quando ela ia me elogiar, apóstolo, você parece seu pai. O que vocês entenderam? Vocês entenderam? O elogio era, você é igualzinha o seu pai. Eu já sabia que não era um elogio positivo. Porque eu sou muito alegre, eu sou muito sorridente, eu sou muito de bem com a vida e sempre fui. E ela não entendia de eu ser dessa forma. O Espírito Santo já me trabalhou e já ele falou. Mas eu quero dizer que ela dizia assim, você não vai conseguir nada. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você não é capaz para nada. E isso foi entraves na minha vida. Eu estou falando de uma experiência que eu ouvi. Não faça o mesmo com os seus filhos. Não lance palavras que travam a vida dele, que bloqueiam a vida dele. Porque isso tem hora que eu tenho que decidir as coisas e eu fico travada. Vem aquelas vozinhas falando, você não é capaz. O inferno tenta trazer o passado da gente de volta. A mentira de volta para fazer verdade. Então, vigie os seus lábios. Se você não puder dizer uma coisa boa, fecha a boca. Se não tiver palavras, não fale nada. Esse menino não tem jeito, tem jeito. Tudo tem jeito. Tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado. Se não fosse Jesus em nós, nós também não tínhamos jeito. Mas Jesus em nós, tudo pode mudar. Mas mude você. Quer mudar a sua casa? Mude você. Quando eu me converti, eu ouvi uma frase muito assim, vem para a igreja, vem para a igreja, que sua casa vai mudar, sua família vai mudar, seu marido vai mudar. As pessoas vinham para a igreja. Mas esse lema estava errado. Venha para a igreja, deixe o Senhor te transformar. E através da sua transformação, sua casa e sua família será transformada. Esse é o lema. É você. Não pensa assim, eu estou aqui, mas meu marido que está lá em casa, é ele que tem que mudar. Não, quem tem que mudar é você que está sentado aqui. É eu que estou aqui. Porque através de mim, de você, ele vai ser alcançado lá. Amém? Então nós temos que liberar palavras de bênção. E lá em Números capítulo 6, versículo 20, do 22 ao 27, eu vou só... Ali está a bênção que Arão... Números 6, 22 ao 27. Foi quando Moisés chegou para Arão. Deus falou para Moisés. Falar para Arão. Vocês lembram que Deus falava com Moisés? Moisés falava com Arão. Falou assim, Moisés, levanta você e seus filhos e você vai abençoar toda a nação de Israel. Vocês vão abençoar eles. E aí ele coloca a benção aqui. Que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre a bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê a paz. Assim, final 27. Assim Arão e seus filhos colocarão meu nome sobre o israelita. E eu mesmo os abençoarei. O que eu quero dizer? Naquele momento Deus liberou o sacerdote, que era Arão e os filhos, para abençoar. Só que agora, novo tempo que nós estamos vivendo, o Novo Testamento, não é mais somente o pastor e o apóstolo que libera a benção. Hoje o Senhor te deu um cajado. Tem um cajado. Para cada mãe, cada pai, tem um cajado. Cajado significa autoridade para você governar a sua casa, para você governar a sua família, para você levar aquelas ovelhinhas que você gerou para o Senhor, para o caminho, para o aprisco, para a Nova Jerusalém. Então esse cajado, eu trouxe um cajado para vocês verem visual, mas você tem um cajado espiritual na tua mão. O Senhor entregou para cada mãe, para cada pai um cajado de autoridade, uma unção de autoridade, para que você possa abençoar os seus filhos.
Você pode impor as suas mãos sobre eles e liberar sobre ele decretos, palavras proféticas. Você tem o poder e a autoridade para decretar palavras de transformação na vida dos seus filhos, através da sua família. O Senhor te deu isso. E porque ele fala lá em 1 Pedro capítulo 2, que ele fala: vós sois sacerdotes. Ai, gente, eu esqueci. Peraí. Povo escolhido, nação eleita, sacerdote real. Então o Senhor tem nos feito o quê? Sacerdotes. Hoje, pai e mãe, você é sacerdote na sua casa. Você tem a responsabilidade de fazer o que Josué disse: ler, meditar de dia e de noite, estudar a palavra de dia e de noite, para ensinar, para mostrar o caminho para os seus filhos. E assim você dará direção para eles. Assim você mostrará o caminho. Amém? A palavra do Senhor também diz que essa bênção está sobre nós. Aí você fala assim: mas meu pai, igual eu falei aqui para vocês, o meu pai não é cristão, mas Deus usa ele, porque ele é autoridade sobre a minha vida para me liberar. Ai, mas minha mãe nem tem muito conhecimento, e ela pode me abençoar? Pode, porque a bênção não é dela. Aqui que nós lemos em Números: Arão ia impor as mãos, os filhos iam impor as mãos, eles iam abençoar. Só que quem ia abençoar, na verdade, era o próprio Deus. Quem abençoa é o próprio Deus. Nós não temos bênção de nós mesmos. A bênção vem dele, mas passa por autoridade. E é passada por autoridade para que nós possamos receber. Então, se o seu pai tem uma bênção para você, entra debaixo da bênção. Aí você fala assim: pastor, eu tenho que só abençoar, eu tenho que cuidar, ter tempo de qualidade. Sim, mas nós precisamos também corrigir os nossos filhos. Precisa ter um tempo de correção. Eu ouvi eu não sei quem, vi no Instagram uma jovem, ela deve ter uns 20 e poucos anos. Ela disse uma coisa muito interessante. Ela falou assim: a geração dos meus pais, que seria a minha, mais ou menos, sim. Ela tem idade para ser minha filha, mas a geração dos meus pais, os nossos pais batiam muito e não ouviam os filhos. Corrigiam muito, não davam oportunidade de expressão. Aí a próxima geração, que é a dela, 20 e poucos anos, os pais decidiram fazer diferente. Hoje os pais conversam muito, ouvem os filhos, são amigos do pai. Os filhos amigos dos pais. Agora, a próxima geração está sendo uma geração onde os pais querem proteger tantos os filhos, que está evitando os filhos de sofrer as coisas naturais da vida. E sabe o que está acontecendo? Estamos gerando filhos fracos. Nós não deixamos nossos filhos chorar por motivo nenhum. Nós não deixamos sofrer nenhuma angústia, porque nós queremos resolver tudo. Nós estamos achando que nós estamos protegendo, mas nós estamos criando uma geração fraca. Me chamou a atenção ela dizendo: são crianças que têm que ir logo, adolescente, quando a primeira namorada não quiser mais, eles entram na depressão, porque eles não aprenderam um não. Então, pai, se você tem filhos igual eu, idade pequena, diga não, coloca limite. A Bíblia fala em Provérbios, vou só citar, Provérbios 13, versículo 24, que quem não corrige o filho não mostra que ama. A correção é prova de amor. O limite é prova de amor. Às vezes, quando a gente coloca de castigo, quando a gente coloca o limite, o filho vai ficar chateado, vai ficar bravo. Mas quando ele chegar à maturidade, ele vai falar assim: pai, mãe, muito obrigado, porque tudo isso me fez crescer e amadurecer. Então, às vezes, é necessário pegar uma varinha. Eu li um livro do pastor José, que ele fala assim, que quando o filho for desobediente ou mentir, ele fala que tem que usar a vara. Não é, apóstolo? Filhos obedientes, né? Usar a vara. A varinha mesmo. Só que usar a varinha, pais,
Não é espancar, é bater no bumbumzinho lá da criança, na parte mais gordinha. Deus já fez a parte gordinha, como almofadinha. Não é bater no rosto, não é bater de qualquer forma. Mas se for necessário corrigir, corrija. Ah, não pode bater. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando, é melhor eu bater com a varinha aqui, colocar limite, do que amanhã meu filho não ter limite e apanhar lá fora, na mão de um policial e de alguém. Por causa que eu não coloquei limite. Então, corrigir é prova de amor. Colocar limite é prova de amor. Deixa eu ver aqui. Às vezes, a gente quer proteger demais. E quando nós protegemos, nós impedimos eles de amadurecer. Então, deixa eles sofrerem os momentos. Isso está preparando ele. Teve um dia, né, na minha casa, há uns anos atrás, eu entrei no vitimismo, eu lá. Fui lá para o quarto e comecei a lamuriar e dizer, Deus, por que comigo isso? Por que eu perdi minha mãe? Por que comigo é assim? Por que eu sou assim? Lá estava desse jeito. Na hora o Espírito Santo falou assim para mim. Ele só falou isso, gente. E eu fiquei com muita vergonha. Tudo que você viveu formou a pessoa que você é hoje. Se você não tivesse passado por isso, você não estaria aqui. Você não tinha chegado até aqui. Então, o sofrimento, os não, os desafios, faz parte do amadurecimento. Então, é necessário, avalie, procure ajuda. Se você precisar, procure ajuda. Mas coloque limites. Não deixe seu filho, tudo você pode. Porque vai chegar uma hora que você não pode fazer tudo por ele. Igual o caso de uma namorada. A menina largou do menino. O que você vai fazer? Você vai ligar para ela e falar, volta com ele? Não tem jeito, não está no seu controle. Aí ele vai ficar depressivo, ele vai ficar doente? Não. Então, nós temos que trabalhar isso. Ensinar desde pequenininho. Mãe, eu quero esse brinquedo. Você não tem dinheiro? Se você tem o dinheiro, você não vai falar que não tem. Não, eu tenho, mas eu não vou comprar agora. Agora eu não vou te dar. No momento certo eu vou te dar. Ensinar e ser verdadeiro, ser sincero. Porque ele sabe quando nós somos sinceros. Um outro ponto. Às vezes você está muito cansado, e a Bíblia fala em Efésios 4, versículo 26, para a gente, se a gente estiver irado, não pecar e não colocar o sol sobre a nossa ira. Então, se estiver muito nervoso, não é o momento da correção. Colocou lá? 4, 26. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalme a ira antes que o sol se ponha. Então, está irado, vai resolver uma coisa com o filho? Acalme. Na hora que você estiver mais calmo, você senta com ele e vai conversar. Senão vai virar uma briga. Se for um adolescente, vai ter palavras ofensivas, vai ter situações que vai, em vez de resolver o problema, vai ficar maior. Então, tem momento que a gente tem que ficar, recua, se estabiliza, e depois você conversa com seus filhos. Amém? Quem tem filho jovem, adolescente aí, tem hora que a vontade é ir para cima. Aí você se controla e depois você vai com sabedoria. Busca a sabedoria do Senhor. Amém? Vigie. Efésios 6:4 diz assim: Pais, vigie suas emoções. Não deixe que os seus problemas do dia a dia o faça o seu nervosismo, a sua raiva, se desconte nos seus filhos. Pais, não trate seus filhos de modo a irritá-lo. Antes, eduque com a disciplina e com a instrução que vem do Senhor. Então, o que é? Quando você estiver nervoso, alguma coisa, você chegou do trabalho, a criança está querendo tempo de qualidade, não provoque, que às vezes deixa ele, fala assim, espera um pouquinho, o papai vai tomar um banho, a mamãe vai tomar um banho, depois a gente volta. Porque às vezes você vai pegar um problema seu lá e vai ofender os seus filhos, machucar os seus filhos e gerar neles o quê? Uma ferida, um distanciamento. E para fechar, gente, tem que fechar. Salmos 127, versículo 3 e 4. A palavra do Senhor diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. Então, o que a palavra diz? Que os filhos são
herança do Senhor. Não é herança minha. É herança. Mas o Senhor confiou para quem? Cuidar. Nós. Então o Senhor deu os filhos para nós. Ali fala que são presentes. É na versão NVT essa. Os filhos são um presente do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Então o Senhor te deu o filho. Deu o filho para você cuidar. Mas Ele te deu uma responsabilidade. De você gerar nele o caráter de Deus. Você gerar nele o amor, a paz, a alegria, a bondade, benignidade, domínio próprio, o fruto do Espírito. Ele colocou em nós essa responsabilidade. E quando eu gero isso, sabe o que eu vou fazer? A tendência natural é eu ir embora primeiro, não é? Se Jesus não voltar. Eu vou deixar minhas filhas como um legado para dar continuidade à próxima geração. Então, os nossos filhos são herança. Eles vão ficar. O que é herança? É aquilo que fica. Aquilo que vai continuar. Eu vou embora, mas vou continuar. Então, pais, a nossa responsabilidade é deixar uma herança para o Senhor. O que você vai deixar? Você vai deixar um filho cheio de unção, de autoridade, resolvido, casado, ou um filho confuso, sem direção, perdido. É a minha responsabilidade. É a sua responsabilidade. Aí ele fala que a recompensa, que o fruto do nosso ventre é a recompensa, é o galardão. Quando chegar lá na eternidade, o Senhor vai perguntar, vai olhar para a minha vida e vai falar assim, se eu vou ter galardão ou não por ter preparado as minhas filhas. É lá na eternidade, na hora que eu entrar. Qual é o galardão do que eu vou ter do meu ventre? Se eu gerei filhos que são herança, que são alegria, que estão dando continuidade, quando eu chegar lá, eu vou receber. O que é galardão? Recompensa por serviços valiosos. Recompensa por serviços valiosos. Aí você terá uma recompensa. E a palavra também diz para os filhos, quem é filho aqui? Tem muitos, não é? O que a Bíblia diz? Filhos, honre aos seus pais. Honre. Porque esse é o mandamento com promessa. Que você vai ter aqui longevidade e prosperidade. O que é honrar? Crianças, honrar pai e mãe é obedecer o pai e a mãe. Adultos, que jeito que eu honro meu pai? Ouvindo os conselhos dele. Ouvindo. Ah, mas se o conselho dele não sei se está certo. Filtra pela palavra, mas respeita. Respeita a maturidade que ele tem. Respeita a informação que ele tem. Respeita. Depois você vai pelo filtro da palavra. Você vai para o Senhor e decide se vai seguir ou não. E como eu honro os meus pais quando estão velhos? Cuidando deles. Ajudando eles. Sendo presente na vida deles. Porque aí a bênção do Senhor vem sobre a minha vida quando eu faço por Ele. Amém? E o versículo 4 do Salmo 127. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos. Você é um homem poderoso e uma mãe poderosa? Amém? A Bíblia fala que os nossos filhos têm que ser como flechas. Mas a flecha, para ela alcançar o alvo, precisa de um homem e uma mulher muito forte. O arqueiro tem que ter um braço forte. Ele tem que ter uma precisão muito forte. Porque é o arqueiro que vai dar destino. E quem aqui nessa noite vai se levantar para dar destino na vida do filho? Quem vai se posicionar aqui nessa noite como homem e mulher corajoso? Que a partir de hoje não vai deixar mais que o sistema, não vai deixar mais que as coisas venham de influência de fora. Você vai ser influência. Você vai ser o super-herói. Você vai ser aquele que vai dar as regras. Você é aquele que vai à frente. Se chegar alguém lá na sua casa fazendo barulho, quem vai lá na frente? Eu vou. Quem vai lá olhar? Quem vai defender? Eu vou. Então nessa noite, você não só na emoção,
faça um voto, faça uma intenção diante do Senhor. Que você seja corajoso. Tem algumas mulheres aqui na igreja que estão num jejum de 9 meses. Pastora, tem umas mulheres aí, amém? Tem várias mulheres aí. Tem homem também, tem pai também. Pastor Edson, pastor Charles. Não sei se tem mais algum homem. Eu sei que tem. Pode... Equipe de louvor? Os meninos, louvor. Bruna. Pode ficar aqui. Pode ficar todo mundo aqui hoje. Pode ficar todo mundo aqui. Pode ficar, Edmilson. Pode ficar aqui. Hoje eu vou liberar vocês. É que eu não disse para eles. Perdão, gente. Perdão. Tá? Hoje eu quero uma coisa aqui. Eu quero que você ponha a mão no teu coração. E que você repita comigo uma oração. E depois eu vou convidar o apóstolo aqui, que ele vai liberar uma bênção sobre nossas famílias. Amém? Porque ele é autoridade sobre nós. Feche os seus olhos agora. Eu quero que você confirma comigo. Eu tomo a posição, a autoridade nessa noite. Eu sou corajosa. E eu me posiciono diante da batalha. Que a partir de hoje, eu vou ensinar os meus filhos o caminho. E vou pegar nas mãos deles e direcionar ele para os caminhos. Eu vou ensiná-los através da prática. Eu vou levá-los a conhecer o Senhor, a ter experiência com o Senhor. Eu vou me colocar na brecha contra os inimigos. Eu me posiciono como intercessor dos meus filhos e da minha casa. Eu vou defender os meus filhos e vou fazer dos meus filhos filhos de propósitos, que levarão a palavra, que serão exemplo, que impactarão essa cidade, o Brasil e as nações. Porque o que eu comecei, eles vão continuar. Porque eu vou passar o meu legado para a vida deles. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu queria que você que tem os seus filhos aqui, fique perto do seu filho, da sua esposa, da sua família. Não vai liberar, não? Então o apóstolo libera a bênção aqui, depois os pais fazem com os filhos, né? Os pais que estão aqui com os seus filhos, abrace ele agora, se você puder. Se você puder reunir a sua família, reúna. É uma noite de família. E Deus vai trazer aí um tempo de bênção para a sua família. Você que criou seu filho na igreja, hoje ele não está diante do Senhor. Você pode orar para que Deus o traga de volta. Vamos abençoar agora as famílias da igreja, crendo que o tempo é de restauração do Senhor. Você vai orar pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, pela sua filha. Deus estará manifestando com graça sobre a sua vida nessa hora. Feche seus olhos e comece a orar pela sua família. Olha desde o santuário, Senhor. Veja a CCR de Uberaba agora, reunida como família. Senhor, restaura o sacerdócio desses homens. Restaura o sacerdócio, Senhor, daqueles que estão investidos de autoridade dentro da casa. Nos lares aonde não tem a presença do Pai, restaure o sacerdócio das mães. Que sejam intercessoras. Que a fé que um dia habitou na avó e habita na mãe, eu estou certo que também irá habitar na vida dos jovens aqui nesta noite.
que esta geração de famílias que estão aqui seja uma geração abençoada, seja uma geração vencedora, guardada no temor do Senhor, na obediência à tua palavra. E eu acredito na ação do teu Espírito Santo, e algo tremendo o Senhor está fazendo aqui agora, restaurando os sacerdócios, liberando a bênção do Senhor, movendo sobre as famílias da igreja. Que cada família seja um grupo de pertencimento, que as famílias sejam enriquecidas, abençoadas, e que através de cada família desta igreja, muitas outras famílias, centenas de famílias, milhares de famílias sejam alcançadas nesta cidade. Senhor, muda o pai, muda a mãe, muda o filho. Que o poder do Evangelho, que o Evangelho eterno entre agora na vida de cada família, e que esses lares sejam restaurados. E nós cremos na ação do teu Espírito Santo, e o Deus eterno estará fazendo coisas grandes e poderosas, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe. Sentem-se um instante, irmão. Pastor Charles já vai estar já fazendo a conclusão, mas eu já vou aproveitar a oportunidade aqui, né, para fazermos aqui 2 apelos. Isso. O primeiro apelo é para sábado. Eu não sei se vocês entraram pela porta principal aqui, a parede começou a subir ali. Ontem veio uma turma legal aqui, a gente adiantou bastante ali o serviço. Aí a gente quer voltar no sábado. Então, para sábado, nós precisamos de mão forte para ajudar a fazer massa, precisamos de mão forte para ajudar a servir água, precisamos de mão forte que jogue tijolo lá em cima, precisamos de mão forte que pegue balde de massa. A gente precisa de apoio. Alguém aqui tem disposição de vir sábado para nos ajudar ali? Mais alguém? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Mais 2, 8, 9. Então nós temos 9, comigo 10. 10 homens para sábado. E aí a gente vai estar aqui. Vamos marcar mais cedinho para a gente não pegar um sol muito quente? Melhor, né? 7h30 a gente estando aqui, está ótimo para vocês? 7h30? Ok, 7h30. Muito bem. Então aí nós já temos, pastor Charles, 10 valentes para sábado. Eu creio que a gente vai conseguir avançar um pouco mais ali e deixar aquilo lá praticamente respaldado. O outro apelo, nós estamos construindo aqui, e o pastor Maico está construindo lá em Tuverava. Ele está numa campanha para fazer 150 metros de laje, e já está no ponto de laje, as cintas já estão prontas, precisa só a laje. Eu vendi a semana passada 10 pizzas, eles fizeram uma quantidade, sobrou um pouco, e ele pediu para mim vender mais 10 pizzas hoje. Ele vai trazer depois do culto, mas eu entrego para vocês amanhã, qualquer hora do dia que vocês quiserem pegar aqui, a gente entrega. Tem alguém que pode comprar uma ou 2 ou 3 pizzas de Tuverava, R$40 cada uma, para ajudar na construção daquela virga lá? Quantas, Tiago? Tiago, 2. Quantas? 1, 3, Marcos? 4, 5, 6, 7, 8, falta só 2. Falta só 2. 9 lá atrás. Lucas, 10. Pronto, vendi as 10 pizzas, está resolvido. Amanhã eu vou estar aqui na igreja a partir das 18 horas, tá bom? Para você vir pegar a sua pizza. Porque aí você faz, ao invés de fazer janta, você come uma pizza com a família, está resolvido. Você vai passar no Pix, perolazuberaba@gmail.com. Se eu for passar cartão, eu passo na maquininha ali, está tudo resolvido, tá bom? Nós iremos ajudar ali aqueles irmãos a comprar aquelas lajes. A parede lá também já está crescendo, está alta, graças a Deus, está chegando no nível de janela, batendo essa laje agora. Essas estruturas metálicas que nós temos aqui,
nós iremos semear para a igreja Tuverava. Só essa estrutura metálica aqui é mais de 50 mil reais, mas nós iremos semear lá para a nossa igreja filha e estaremos abençoando. É obra de Deus, é lá e cá. Então, quero dizer para você também que fez o voto do cimento, da areia, do caldo, qualquer coisa, nós ainda estamos recebendo. Se você ainda não ofertou, pode ofertar. As coisas estão acontecendo. Até o final do ano, essa fachada vai estar rebocada. Nós tivemos aí um irmão que mandou ontem 2 pessoas, um pedreiro e um servente. Nós adiantamos bastante. À tarde veio o Marcos e sábado nós iremos fazer muita coisa grande ali, para em breve vocês chegarem aqui e já começar a ver reboco chegar ali na frente. Amém? Deus abençoe todos. Pastor Charles, para o encerramento. Glória a Deus. Que o Senhor nos use para ter todos esses recursos necessários. Amém? Glória a Deus. Os nossos visitantes dessa noite: Everton, Wesley, quem é? Levante a mão. Tá aí? Tá ali. Deus te abençoe, viu? Seja bem-vindo no nosso meio. Juliana Gomes está ali. Deus abençoe essa família linda. Regiane, isso. Regiane Cristina. Levanta a mão para nós te conhecer. Está lá. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Rubens Alves está lá no canto. Deus te abençoe. Seja bem-vindo. E William Rosa. Quem é? Levanta lá a mão. Lá, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Tem mais alguém nos visitando essa noite, que não pegamos o nome? Está ali, qual é o seu nome? Maria? Maria Oribes, quem mais? Está ali. Qual que é o... Lara, mais aqui quem é? Rodolfo, e ali o senhor? Como? Marcos. Tem lá atrás também. Qual que é o seu nome? Célio? Sérgio e Marina. Gente, quantos visitantes. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe vocês, guarde a vida de vocês, a família de vocês. Como nós apresentamos aqui, como a pastora apresentou a palavra, Deus te abençoe. Como a pastora ministrou os nossos corações aqui, eu, como sacerdote, eu os abençoo em nome de Jesus. Que faça resplandecer sobre vocês a luz do Espírito Santo. Que tudo que vocês fizerem, o Senhor venha prosperar de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos que levantou a mão da pizza, fiquem com a mão levantada só para o apóstolo dar uma, né? Pra vocês entrarem na linha de crédito dele aí. Glória a Deus. Deixa eu dar um recadinho aqui. Tem algum recado ali? Tem alguém que colocou algum recado aqui no projetor? Não, né? Então deixa eu dar o meu. Quarta-feira agora, às 19h30, eu gostaria de ter uma reunião aqui com a liderança. Líder de jovem, líder de criança, líder de dança, líder de louvor. Se há caso o casal, que são líderes, que não puder vir vem um representante. Amém? Líder de casais. Que mais? Líder de missões. Vocês vão viajar? Então a pastora pode estar aqui com a gente. Quarta-feira, o pessoal do batismo vai estar normal, viu, gente? Quem tiver envolvido na aula de batismo, curso de batismo aí, se for líder que for ministrar, está normal a escala lá. Só manda um representante que eu preciso passar uma palavra para vocês, ok? Amém? Vamos embora? Fique em pé no seu lugar.
Glória a Deus. Que palavra poderosa, Senhor. Porque foi a tua palavra ministrada nessa noite. Nós oramos para que essa palavra seja agora fundamentada em um solo fértil, cujas raízes vão alcançar os solos, ou seja, as águas, e essas árvores que crescerão junto às águas do ribeiro darão seu fruto no tempo certo. Por isso, Senhor, os seus caminhos prosperarão e eles serão frutíferos nessa geração. E eu oro, Pai, para que o Senhor abençoe e alargue as suas fronteiras. Que a mão do Todo-Poderoso seja sobre nós, nos preservando de todo mal, de modo que não venha nenhum tipo de dor e aflição. Igreja linda, tenha uma ótima semana e que o Senhor prospere você em todos os seus caminhos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?